E aí, pessoal, eu quero comentar com vocês em relação ao profeta Ezequiel, mais diretamente em relação ao capítulo 47, onde Ezequiel ele vai falar sobre um rio que escorre do trono de Deus. E a profecia diz que por onde o rio passa, por onde ele toca, aquilo ou aquele lugar em que não tinha vida, ele passa a ter vida. E lá diz que o rio ele desce do trono de Deus, corre sobre o deserto de Israel, da parte oriental, e ele deságua no Mar Morto. E a gente sabe que o deserto oriental de Israel é um deserto muito árido, onde o índice de existência de vida é muito baixo. Mas a Bíblia diz que por onde o rio passa, naquele deserto, as margens do rio passa a produzir vegetação. Depois passa a produzir também árvores, e essas árvores produzem frutos. E ao desaguar no mar, que é chamado de Mar Morto, e ele é chamado de Mar Morto e também Mar de Sal. Ele é chamado de Mar Morto justamente por não ter vida existente dentro daquele mar. E o motivo de não ter vida no Mar Morto é devido à quantidade de sal existente no mar. Porque a gente vai ver, que a quantidade de sal dentro do Mar Morto é uma quantidade muito alta, bem maior do que a dos demais mares, que existem aí no planeta. E então a profecia diz que por onde o rio passa, a vida passa a existir. Seja no deserto, às margens do rio, como também o próprio mar, onde não tinha peixe, não tinha nenhum tipo de animal aquático. Agora então, por causa desse rio que deságua no Mar Morto, a vida passa a existir. Os peixes começam a produzir, começam a se multiplicar, e a vida aquática ela passa a ser de forma normal e comum aos demais. E só que a gente sabe que a profecia de Ezequiel 47 ela está fazendo uma referência direta ao período milenial, ao período do milênio, onde Jesus, juntamente com a igreja, vai reinar na terra por um período de 1000 anos. A gente sabe disso. Isso falando de forma teológica. Só que eu gostaria de fazer ou trabalhar com vocês em relação à tipologia, que é o estudo dos tipos. O que é uma tipologia? Uma tipologia é quando eu pego algo, quando eu pego uma coisa e relaciono essa coisa a outra coisa. Isso é uma tipologia, onde eu tenho uma coisa que representa uma outra coisa lá na frente. Isso é muito comum dentro do estudo da teologia. Isso eu estou falando de forma acadêmica. Na teologia, quando nós estudamos a tipologia, a gente vai ver que muita coisa que foi escrito no Antigo Testamento, ele está relacionado diretamente ao Novo Testamento, principalmente em relação à pessoa de Jesus. Por exemplo, quando Deus ele entregou para Moisés o projeto do tabernáculo, a maior parte dos utensílios que teve dentro do tabernáculo, no sentido de ritual a Deus, esses utensílios estavam apontando para Cristo. Desde o altar até a Arca da Aliança, como também o candelabro, como também a pia, onde fazia a purificação. Então a maioria desses utensílios apontava para Cristo. Ou seja, esses utensílios eram um tipo de Cristo. Entendeu? Era uma tipificação em relação ao próprio Cristo. Então isso quer dizer que Cristo é o altar, Cristo é a Arca da Aliança que representa a presença de Deus, Cristo é o candelabro, onde representa a luz
Tanto que Jesus fala, né, que ele é a luz do mundo e tal, e assim por diante. Então, tudo é um tipo de Cristo, é uma tipificação. E quando eu quero, né, igual hoje, agora eu quero trabalhar com Ezequiel 47 em relação a esse rio, que na verdade é uma referência ao milênio, mas eu quero trabalhar com esse rio no sentido tipológico. Porque esse rio, ele está fazendo uma tipificação ou uma tipologia em relação ao próprio Cristo. Porque a Bíblia diz que o rio corre do trono de Deus e por onde o rio passa, a vida passa a existir. As coisas que não existiam passam a existir. Aquilo que um dia existiu e não existe mais, volta a existir novamente. Assim também é Jesus. Quando nós temos Cristo em nossas vidas, em nossa família, quando nós temos Cristo, como centro, como o principal em nossa vida, aquilo que deixou de existir um dia passa a existir novamente. Ou seja, aonde tinha alegria e agora a tristeza está, a partir de Cristo a alegria volta. Aonde tinha doença e agora nós com Cristo, a saúde ela passa a existir. Aonde tinha esperança e essa esperança por causa de alguma coisa deixou de existir, quando nós temos Cristo, a esperança volta também, a fazer parte das nossas vidas. Então, tudo aquilo que tinha vida em nós, e essa vida deixou de existir, deixou de fazer sentido, perdeu todo o sentido da vida. Quando nós temos a Cristo perto de nós, em nós, juntamente conosco o tempo todo, aquilo que deixou de existir, ele passa com certeza a existir novamente. Então, essa água que escorre do trono de Deus e por onde passa, a vida passa a existir, ela é uma tipificação em relação a Jesus em nossas vidas. Então eu quero dizer para você que Cristo, ele vem para trazer vida, ele vem para trazer paz, ele vem para trazer alegria, ele vem para trazer saúde e assim sucessivamente. A gente vai ver no Evangelho de João, no capítulo 4, que Jesus ele encontra com a mulher samaritana e Jesus ele pede água para beber, mas depois ele oferece a ela uma água viva. Você vai ver que lá Jesus diz, se você soubesse quem fala contigo, tu é que me pedirias água, e eu lhe daria água viva, uma água que jorra para a vida eterna. Então, Cristo, ele é essa água, que nos dá vida, que nos dá esperança, que nos dá paz, que nos dá conforto e assim por diante. Então, eu só gostaria de fazer esse paralelo, essa tipificação em relação à profecia que Ezequiel profetizou no capítulo 47 e também uma breve passagem de João 4 com Jesus e a mulher samaritana oferecendo água viva, tá bom? Então deixa essa meditação para vocês, que Jesus ele é a nossa água que traz vida e principalmente vida eterna. Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.